Genjitsu Yusha nós conhecemos a Elisha, que seria a mãe da Licia e a ex-rainha de Alfriden. Desde o começo da obra, ela sempre se mostrou ser meio estranha. Ela sempre teve algumas atitudes que causavam uma confusão nos fãs e em mim também. Fala a verdade, você com certeza teve algumas cenas onde você olhou pra ele e falava: mano, essa rainha é estranha, essa rainha não sei o que, principalmente agora na segunda temporada, onde a rainha e o rei tiveram algumas ações ali, uma conversinha, que eu olhei assim e falei: isso aqui não tá muito da hora não, isso aqui tá meio estranho, o que vai acontecer agora? Então, pois bem, é isso, né, a rainha realmente é estranha justamente porque ela não é muito bem o que vocês achavam que ela era. A rainha é muito mais profunda nessa história. Mas, além de ser profunda, isso eu te falar que a Elisha pode muito bem ser a personagem mais importante de toda a obra de Genjitsu Yusha. Você acreditaria nisso? Que ela é a personagem mais importante para a história principal? Que foi ela quem fez tudo acontecer na obra? Que ela é basicamente a pessoa que manipulou todos os fatos até o momento? Você quer saber sobre isso? Então sim, eu vou te falar isso agora. Mas eu vou dizer pra você que a maior manipulada que ela fez nessa obra inteira foi quando ela deixou o like nesse vídeo e se inscreveu, porque assim ela manipulou o meu coração para ser todinho dela. Então, deixa o seu like aqui e se inscreva, porque assim você apoia muito o meu trabalho e você ganha todo o meu coração também. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos, porque como eu já disse, o canal está passando por uma situação bem chata com o YouTube, que não está recomendando os meus vídeos. Então, por favor, se você puder, compartilhe o vídeo aí com seus amigos e grupos, para que mais pessoas cheguem nele e para que o YouTube finalmente perceba: meu Deus, eu estou ferrando esse garoto, deixa eu mudar a situação, porque o YouTube tá, ó, me lascando, meus amigos. E obviamente me siga aqui nas redes sociais, porque lá você fica por dentro de tudo que eu posto e eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E antes de falar sobre a história dela, eu preciso falar sobre os poderes dela, já que é por causa dos poderes dela que ela fez tanta coisa assim na série. Recentemente no anime nós descobrimos que ela também é uma usuária de magia negra, certo? Logo seríamos usuários de magia negra. Ela, o Soma e alguém mais que eu esqueci o nome. Porém, a magia dela é um tanto quanto peculiar e bem, sabe, específica. E eu vou te falar sobre ela agora. A magia dela não tem nome e tem como efeito transferir a experiência e memórias da vida de uma pessoa para o seu passado. Sim, basicamente ela pode se comunicar com ela mesma no passado, mas de uma forma indireta. E essa é uma habilidade que deixa que ela transfira a sua experiência e memória para a sua eu do passado, depois de programar a transferência para algum evento específico que aconteceu no passado. Ou seja, ela pode programar para que, por exemplo, na noite do seu 18º aniversário, a sua eu do passado receba suas memórias e experiências da vida atual. Assim, quando ela fizer 18 anos, ela vai ter as memórias e experiências de quando ela tinha 35 anos, por exemplo. E aí, com essas memórias do futuro, a eu dela do passado, a eu dela mais jovem, pode mudar a linha do tempo. Assim, ela pode evitar desastres e outras coisas, porque na maior parte das linhas do tempo, onde ela envia informações para ela do passado para que a eu do passado mude a história, é porque ela morreu ou iria morrer. Ou seja, se for uma linha do tempo onde ela morre ou vai morrer, ela pode enviar a sua morte para o passado, fazendo com que a eu dela do passado faça as coisas de uma forma que ela acabe não morrendo no futuro. E sim, é muito bem essa habilidade, porque ela, como membro da realeza, corre muitos perigos. Então sempre que ela vai correr um perigo, ela já sabe que está correndo perigo, porque ela tem as informações dela do futuro. Mano, boom! E esse é o poder que fez dela a personagem mais importante da obra. E eis o porquê disso. Desde criança, a Elisha era uma princesa bem boneca que gostava de sair brincando por aí e nem parecia uma princesa. E ela só podia fazer isso porque ela estava muito afastada da linha de sucessão do trono. Tipo, ela tinha tantos irmãos que poderiam subir ao trono como rei primeiro do que ela já nem se importava mais com isso. Ela estava muito longe disso e gostava de ficar assim. Mas teve um dia, quando ela foi subir em um cavalo, a sua habilidade ativou pela primeira vez. E ela recebeu as lembranças de quando ela montou no cavalo e se machucou por causa dele. E depois disso, ela começaria a ter a sua habilidade ativa mais algumas vezes, um tanto quanto frequentemente, onde de vez em quando ela poderia evitar machucados aqui, machucados ali, decepções ali e obviamente situações mais perigosas. E ela vivia bem, ela continuava afastada do trono e podia fazer o que quisesse, mas tudo isso mudou quando ela fez 15 anos, porque foi nesse ano em que o seu pai morreu. E quando seu pai morreu, tudo começou, uma disputa de poder pelo trono extremamente perigosa. Muitas pessoas morreram nessa luta, muitos dos irmãos dela também morreram nessa luta. Na verdade,
daqui a pouco eu vou te contar um negócio que não é muitas pessoas, é tipo quase todo mundo. E ela conseguiu ficar bem por um tempo, porque mesmo que ela fosse uma princesa, ela estava longe do trono. Então, mesmo que as pessoas lá ficassem se matando, ninguém ia chegar nela, porque ela era só uma princesa de 15 anos que não tinha interesse no trono. Porém, aquilo, conforme os irmãos dela iam morrendo cada vez mais, a luta começou a chegar mais perto dela, e por causa disso, a sua habilidade começou a se tornar cada vez mais ativa. Toda hora ela recebia lembranças de futuros onde ela morria, seja por assassinato, envenenamento ou qualquer outra coisa. Ela vivia recebendo memórias onde ela iria morrer, e por causa disso, ela seguia caminhos onde ela poderia ficar segura, e ela foi fazendo isso de uma forma que ela sobrevivesse a tantos atentados e a tantas tentativas de assassinato. Ela fez tudo o que ela podia para se manter à margem e ficar tranquila, mas também foi quando ela começou a receber propostas de casamento. E propostas de casamento teriam dois propósitos, ou proteger ela, ou obviamente usar ela e matar ela. E então ela começou a receber memórias do futuro onde ela seria assassinada pela maior parte de seus maridos, ou de alguma forma todo mundo ia morrer também. Então obviamente ela saiu recusando todas as propostas. E foi quando ela viu o Albert, que era um nobre de baixo escalão, conversando com o George Carmine, onde o Albert pediu que George Carmine ajudasse ele a proteger a princesa Alicia. Porém, George Carmine recusou isso e foi embora. E ela vendo aquilo falou, o Albert quer me proteger. Eu não vi nada no futuro onde ele iria me matar ou eu iria morrer ao lado dele. Então, ela foi até ele e se declarou, e por causa disso, eles se casaram e se mudaram para o território do Albert. E lá ela ficaria segura, porque lá ela abdicaria do seu direito ao trono. Então, sim, nesse ponto, ela se casou, largou mão do trono e foi viver uma vida pacífica no território do Albert. E foram lá, naqueles tempos pacíficos, no domínio do Albert, que eles tiveram a sua filha, Alicia. Porém, depois de algum tempo tendo passado, quando ela ainda estava grávida da Alicia, a duquesa Walter chegou nela e falou: negócio é o seguinte, se você voltar para a capital agora e querer virar a rainha, os 3 duques vão te apoiar. E isso acontece porque todos os irmãos dela morreram. Sim, a luta pelo poder, a disputa de poder foi tão grande que todos eles morreram. Ela era a única herdeira da família real que ainda estava viva. E por causa disso, os 3 duques queriam fazer dela a rainha e o Albert, seu marido, o rei. E ela aceitou isso, e obviamente ela forçou o Albert a se tornar um rei contra sua vontade, porque o Albert é muito molenga, obviamente. E por causa disso, agora ela vivia feliz, ela vivia uma vida pacífica e ela tinha mais esperanças sobre como o futuro poderia ser. Porém, o reino ainda não tinha se recuperado nessa grande luta pelo poder, o povo estava passando fome e tudo mais. E foi nessa época que começou a invasão dos demônios. E logo com a invasão dos demônios também veio a aliança da humanidade. E obviamente o reino de Elfriden não entrou nessa aliança, porém ele ainda tinha que pagar para o Império. Porém ele estava quebrado, ele tinha acabado de passar por uma luta pelo poder, então ele estava quebrado, seu povo estava passando fome e não tinham como pagar essa taxa para o Império. E foi quando o Império falou: invoquem um herói e deem ele para a gente. E foi o que eles fizeram, eles invocaram Soma para dar ele ao Império. Porém é claro que o Soma não deixou eles darem ele ao Império porque ele seria útil. Mas é aí que entra, na linha do tempo original, o Soma teria se tornado o primeiro-ministro do Albert para ajudar ele a governar o país. E obviamente ele fez muitas coisas pelo país, ele ajudou demais o povo e ajudou muito a reestruturar a situação interna do país. E inclusive nesse futuro, o Soma e a Alicia se tornariam 2 pombinhos apaixonados. Porém, aquilo, os nobres corruptos do reino não gostavam disso. Os nobres corruptos do reino estavam conspirando com outros reinos, então o Soma chegar e ajudar o reino não era algo que eles queriam. E por causa disso, tanto o Soma quanto a Alicia acabaram morrendo pelos nobres corruptos. E então nós voltamos para o passado, na cerimônia de convocação do Soma. Quando o Soma viu o Albert e a Alicia, ela recebeu suas memórias do futuro, onde o Soma e a sua filha morreriam para os nobres. E então ela tomou uma decisão junto com o Albert. Ela contou isso para ele e eles decidiram que em vez de fazer dele o primeiro-ministro, eles fariam dele o rei. Porque como primeiro-ministro, eles assassinaram ele. Porém, como rei, eles não poderiam fazer isso. Então eles deram o trono para o Soma e para a Alicia, para que assim eles governassem juntos e não corressem perigo de morte. Porém, apenas entregar o reino para o Soma não era o suficiente, porque ele tinha acabado de subir ao trono, tinha muita coisa que ele precisava fazer, e por causa disso, os nobres começariam a tumultuar e, claro, fazer rebeliões. E ela, prevendo isso, fez o seguinte plano:
George Carmine. Ela sabia que o Albert não tinha poder o suficiente para matar todos os nobres, então ela, o Albert e o George se reuniriam, onde ela contaria para o George a sua magia e contaria um plano para ele, um plano para fazer uma revolução com todos os nobres corruptos, para que todos eles estivessem em apenas um lugar, para que todos eles pudessem ser desmascarados e mortos pelo Soma. Claro que isso foi às custas da vida de George Carmine. E sim, galera, o plano que o George fez, que matou todos os nobres, foi feito pela Alicia e pelo Albert, graças à sua habilidade. Sim, meus amigos, é muito OP mesmo. Ela realmente fez muitas coisas pelo reino de uma forma espetacular. E então, mais tarde, ela conta para o Soma sobre a sua habilidade e sai da capital do reino e vai viver em uns campos mais afastados junto com o Albert, porque assim eles não atrapalhariam mais o reino do Soma, porque agora ele era o governante e não eles. Sim, meus amigos, a Alicia não é apenas a única sobrevivente da família real da geração dela, como também a garota que salvou o reino e salvou inúmeras vidas com o seu poder e com a sua força de vontade, porque sinceramente muitas pessoas não teriam força de vontade o suficiente para continuar por esse caminho tortuoso que ela passou. Além do fato de que ela mesma, por causa dessa habilidade, decidiu fazer o Soma um rei. Ela salvou a vida do Soma e fez dele um rei. E por causa disso, meus amigos, com certeza ela salvou o reino de várias formas possíveis. Inclusive, ela até mesmo arranjou o Soma com a Alicia, porque ela sabia. Em uma linha do tempo, eles se aproximaram e se apaixonaram, então ela sabia que se ela colocasse a Alicia aqui como a princesa prometida do Soma, eles com certeza se apaixonariam e se aproximariam novamente. E foi o que aconteceu, eles se aproximaram e se apaixonaram, o que é muito da hora. A Alicia passou por muito sofrimento, por muita tristeza e por muita coisa, mas também graças a isso, ela salvou muitas pessoas, ela salvou inúmeras vidas, e sério, ela salvou o seu país, graças a esse poder. Então é por isso que eu digo, a Alicia teve o papel mais importante em toda a história de Genjitsu Yusha, porque graças a ela que nós temos uma história para poder contar, porque se não fosse por ela, meus amigos, o reino nem existiria mais, porque ele teria falido, entrado em guerra e se ferrado completamente. Então é graças a Alicia que nós podemos acompanhar essa obra maravilhosa. Então é por isso que eu digo, ela é sim a personagem mais importante de toda a obra. E essa, meus amigos, é Alicia Elfriden, a ex-rainha de Genjitsu Yusha, e eu espero que vocês tenham gostado. Comentem nos comentários o que vocês acharam dela, o que vocês acharam desses poderes dela, porque olha, sem dúvidas alguma, ela é uma personagem um tanto quanto interessante. Além de ser, obviamente, uma mãe muito bonita, né? O Alicia. Eu sinceramente falo que eu adoraria ser o padrasto da Alicia, hein? Padrasto, talvez pai, não sei, né? Mãe bonita. Claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixar o like aqui para apoiar o vídeo. Compartilhem o vídeo e o canal também para ajudar o meu trabalho, porque fazendo isso você me ajuda demais e eu sempre agradeço a vocês. Então agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!